Seja muito bem-vindo ao Gireplay. Aqui a gente fala sobre fé, a gente fala sobre propósito e como viver o evangelho de uma forma prática, dia após dia. Esse é o primeiro podcast do Gireplay em áudio. Nós estamos aqui lançando esse projeto. Não é a primeira vez, que nós estamos reunidos, graças, como o Theo, nosso convidado aqui já nos antecipou, nos bastidores, às vezes é uma providência divina, Primeiro podcast que gravamos sobre esse assunto, coincidentemente não gravou o áudio e perdemos um programa muito abençoado de 1 hora, mas como nós sempre queremos fazer o melhor, estamos de volta aqui. Eu, Wellington, falo com vocês aqui no Gireplay. Ao meu lado está a Suelen. Olá, prazer estar aqui com vocês, nossos amigos ouvintes e nossos amigos que aqui estão. Maravilha! E hoje nós temos um convidado também muito especial, o nosso presbítero Salatiel está aqui para nos trazer uma palavra abençoada para discutirmos sobre um assunto que é extremamente interessante, por si mesmo, mas também é muito transformador. À medida que a gente começa a entender mais sobre a nossa vida espiritual, começa a funcionar de maneira melhor ainda, Mas antes de antecipar aqui o tema para vocês, eu quero falar sobre um parceiro nosso aqui, um parceiro que temos auxiliado em alguns projetos, que é o Dual Maker, Trabalha com impressões 3D. Fez aqui um brinde maravilhoso, top, com o logotipo do Gireplay. O nosso convidado já levou para casa, na primeira participação, mas se você quiser conferir trabalho, do Maker, pode entrar nas nossas redes sociais. A gente vai estar postando lá no link, o material que ele faz, o trabalho que ele tem. Ele fornece serviço tanto para igrejas, já trabalhou aqui com o letreiro da Igreja do Ministério Girê, mas também oferece serviços para empresas, criativos para pessoas usarem no cotidiano. É muito interessante. Você que pode, confere lá, tenho certeza que alguma coisinha vai ser interessante e útil para a sua vida. Dual Maker, então, é quem está nos patrocinando nesse projeto, nesse primeiro início de projeto. Amém? Bora lá, então, falarmos sobre o assunto dessa noite. Vamos falar sobre batalha espiritual, Como nós já concordamos aqui desde o início, todos nós cremos que existe uma batalha espiritual, certo? Mas, para que a gente passe a entender, eu vou pedir primeiro aqui para o Salatiel dar uma definição, Na verdade, você apresenta primeiro, Salatiel? Fala um pouquinho de quem você é aí e depois a gente entra direto aí, viu, mano? Maravilha. Boa noite a todos os ouvintes que vão estar sendo edificados aí através das plataformas digitais, Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estou aqui com meu amigo Well, Estou aqui com a minha amiga Suelen, que me fez esse convite, me colocou aí entre a cruz e a espada, por este assunto polêmico, este assunto tão falado, batalha espiritual, Agradeço pelo convite do Gireplay, um ótimo brinde, pelo nosso patrocinador, um brinde que realmente já levei para casa, já está lá colocadinho no campo de visão, Mas estamos aqui esta noite e cremos que vocês serão edificados. Creio que muita coisa será desmistificada. É isso aí, Mas sim, vamos lá. Há uma batalha espiritual, Se for dizer sobre definição de batalha espiritual, acredito comigo que todos aqueles que aceitam a Cristo, que o aceitam como o seu Senhor, a partir do momento que o confessam como Cristo, já são escalados e já estão em zona para viver uma batalha espiritual dia a dia, continuamente. Então sim, há uma batalha espiritual ao nosso derredor, sim. Quando a gente fala então de batalha espiritual, quer dizer então que existe uma guerra, certo? Certo. Essa guerra, ela está acontecendo nesse exato momento. Este exato.
E como é que funciona isso? Do que a gente realmente está falando quando fala sobre essa guerra espiritual? Guerra espiritual, se a gente for falar de guerra espiritual, a gente precisa entender os conceitos de guerra espiritual, né? Os conceitos de batalha espiritual. Batalha espiritual, a gente pode abrir várias vertentes, a gente pode abrir várias portas de entradas para a gente falar sobre esse assunto. Devemos primeiramente entender sobre as guerras, né, espirituais, opressões espirituais, né? Apóstolo Paulo, ele diz que a nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra principados e potestades e dominadores que governam esta era, né? A era que nós vivemos. Mas devemos trazer as definições de batalhas espirituais. Temos 3 tipos de batalhas a qual todo cristão enfrenta. Se você é cristão, se você se tornou cristão, se você aceitou a Cristo, então você tem que ter a plena ciência que você terá a sua primeira batalha, que é todos os dias, né? Batalha espiritual não é definida por dia, por data, por horário, né? Não podemos dizer assim, hoje eu estou em batalha espiritual. Não dá para acordar e falar assim, nossa, hoje eu tô sentindo forte, eu vou entrar numa guerra. É sobre isso. Não tem como você acordar e dizer assim, hoje eu tô numa batalha espiritual, né? Essa semana eu tô vivendo uma batalha espiritual. A batalha espiritual, a partir que você se torna um cristão, a partir que você se torna uma pessoa sendo moldada todos os dias para chegar na excelência do caráter de Cristo, todos os dias você enfrentará essas batalhas, né? A batalha espiritual, ela não escolhe o dia, ela não escolhe a data, ela não escolhe o horário, né? A partir do momento que você acorda, você já está em guerra. Mas devemos definir as batalhas. Quais são as guerras que o cristão enfrenta, né? A primeira guerra é a guerra interna. A primeira guerra é a guerra contra você mesmo, contra o seu homem interior, contra a sua mulher interior, né? Contra o seu eu. A segunda guerra é a guerra contra o sistema deste mundo, o sistema que tenta nos corromper, o sistema que tenta nos desviar do caminho, né? O sistema que tenta nos seduzir, porque este mundo ele nos seduz, né? As aparências nos seduz, os nossos olhares fazem a gente cair nas seduções. E a terceira guerra também que devemos definir aqui, e não menos importante, é a guerra contra os demônios. É a guerra contra as hostes espirituais da maldade, como diz a palavra. Então, há 3 tipos. Se formos definir guerra que o cristão enfrenta, existem 3 tipos de guerra que o cristão enfrenta e irá enfrentar continuamente todos os dias. A guerra contra si mesmo, a guerra contra esse sistema corrupto e a guerra contra as hostes espirituais da maldade. A gente pode dizer que são campos de batalha, né? São 3 tipos de campos de batalha, mas a gente tá neles 3 o tempo todo, Exatamente. né? Nessa linha, se eu puder falar uma coisa, fica à vontade, Su. Então, Nessa linha de batalha, é tudo invisível, né? A gente não tá, de fato, pegando em armas, de fato, pegando em espada para cortar o pescoço de demônio, não é assim, né? É tudo invisível. porque se fosse visível seria mais fácil, né? Porque lutar contra o que não vê é bem mais complicado, né? Muito mais complexo, eu acredito, né? Mais complexo. E nessa luta invisível, assim, quais são os pontos que a gente pode identificar como sendo de fato uma guerra? Porque guerra tem um cenário, certo? Quando a gente vê um ambiente de guerra para a TV, numa imagem, nós normalmente vemos o uso de armas, nós normalmente vemos, escassez de recursos, inimigos, criando estratégias para que eles possam de fato vencer uma disputa ou não. Nesse campo invisível, já que a gente não enxerga nada, como é que fica então para a gente sobreviver nessa guerra? É muito interessante essa pergunta, né? Quais as respostas
que iremos encontrar para tirar as nossas dúvidas espirituais. A resposta está em Cristo e a resposta está na palavra de Cristo, né? Qual que é a solução que o apóstolo Paulo nos traz em uma das suas cartas para nós enfrentarmos o inimigo, né? Ou resistirmos ao inimigo? Apóstolo Paulo, ele diz para a gente nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Ele fala para a gente colocar o capacete da salvação, né? O escudo da fé, as sandálias para propagar o evangelho, né? A espada, que é a palavra de Deus. Mas a única maneira de nós vencermos qualquer tipo de batalha espiritual é através da oração, é através da comunhão com o Pai. Porque se a gente pegar o campo, né, onde o inimigo atua, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o inimigo, ele é o pai da mentira, né? E só tem certas formas de vencermos o inimigo. Se ele é o pai da mentira, uma das primeiras formas de vencermos é a gente estar na verdade, andando na verdade, né? Qual foi o campo de acesso que o homem deu ao inimigo no Velho Testamento? O campo de acesso foi a desobediência. Nós vemos isso lá em Gênesis. O que o pai disse? Olha, vocês podem comer de qualquer fruto, mas do fruto que está no meio, né, do jardim, ao lado da árvore da vida, deste fruto vocês não comereis. Se vocês comerem, vocês morrerão. Mas muitos dizem, mas eles não morreram. Adão e Eva não morreram quando comeu o fruto. Realmente não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, né? Então, qual que foi o campo de atuação a qual o inimigo teve liberdade? Por quê? Devemos colocar aqui em mente que apenas há 2 pontos a qual o inimigo pode operar através das nossas vidas. Isso é através das legalidades que damos para ele operar na nossa vida e a permissão permissiva de Deus. Há apenas 2 modos a qual o inimigo pode tocar em nossa vida, abalar algumas estruturas da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças, e essas é a gente dando legalidade para ele ou a permissão permissiva de Deus. E qual é a legalidade que damos para o inimigo? Qual é o campo, né, aonde o inimigo pode atuar? É o campo da desobediência. Adão e Eva abriu o campo da desobediência. E abrindo o campo da desobediência, ele pôde entrar e atuar. Mas é totalmente diferente da história de Jó, né? A palavra diz que Jó era um homem temente, obediente, fiel a Deus e que se desviava do mal. Se ele se desviava do mal, é porque o mal vinha até ele, né? A gente não pode olhar para estes homens da Bíblia e ver eles como super-homens capacitados, não. Porque Elias era um grande profeta, mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Ou seja, era um homem que sofria as mesmas tentações que nós sofremos, que padecia as mesmas coisas que nós padecemos. Era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, não era um super-homem, né? Não é que por causa da autoridade de Deus ele enfrentou os 70 profetas de Baal, mas ele era um homem simples, era um homem normal. Então, assim, Jó não deu a legalidade para o inimigo atuar, mas foi a permissão permissiva de Deus que Deus permitiu o inimigo tocar na vida de Jó, né? Então a gente deve sempre distinguir essas 2 áreas. Qual é a situação que o inimigo pode nos tocar? A primeira situação é abrindo o campo da desobediência. Então, se você está em desobediência, né, da verdade, da vontade de Deus, então você está abrindo o campo para o inimigo entrar e bombardear o teu campo, né? Agora, se você está na permissão permissiva de Deus, então eu posso dizer que o inimigo, Deus usa o inimigo
para também poder nos capacitar e moldar o nosso caráter dia após dia e continuamente. Interessante que você abriu vários caminhos aqui que a gente pode ir conversando também. Bom, então para a gente entender que a gente está nesse cenário de batalha, uma vez que ele é invisível, né? Para que a gente possa ter noção do que está acontecendo, a gente precisa se aproximar de Deus. Exatamente. Uma vez próximos de Deus, a gente passa a ter uma percepção mais acurada, mais apurada para entender o cenário e saber de fato o que fazer, não é isso? É isso mesmo, exatamente. Porque quanto mais próximo de Deus, mais próximo você estará da vontade dele. Uma vez fizeram uma pergunta para um pregador, abre aspas, né, nesse podcast maravilhoso, com essa presença maravilhosa, com essas amizades maravilhosas aqui esta noite. Então, uma vez perguntaram para certo pregador dizendo: você conhece a Cristo? E ele disse: sim, eu conheço a Cristo. E esse pregador, ele não tinha disciplina de ler a palavra todos os dias. Ele era aquele pregador que era convocado para a mensagem, né? E ele ali nas suas correrias preparava uma mensagem rápida com a sua capacidade, com a sua inteligência, né? E perguntaram para ele: você conhece a Cristo? Ele disse: sim, eu conheço a Cristo. E perguntaram para ele: você tem intimidade com ele todos os dias na sua palavra? E ele disse: não. E esse rapaz falou e disse assim para esse pregador: como você pode dizer que conhece sobre alguém se você não lê sobre ele, né? Então, como a gente conhecemos a Cristo? Lendo a palavra dele continuamente. Como a gente conhece a Cristo? Falando com ele continuamente, né? E qual é a forma de estarmos sensíveis a este mundo espiritual, né? A gente é através da oração. Qual é a forma de vencer uma batalha espiritual? É através da oração. E orando o quê? Orando sobre as ferramentas e tomando posse das ferramentas que a palavra de Deus nos oferece para vencer essas batalhas, para vencer essas guerras. Porque orar não é pedir. A gente não ora para pedir, né? A gente ora para ouvir a voz de Deus. Para criar um relacionamento, né? Para criar o relacionamento, para criar uma intimidade, né? E a forma de a gente detectar que a gente está numa batalha espiritual, qual é a forma de estarmos sensíveis, né? Com as antenas ligadas, para a gente detectar uma batalha espiritual, ou quando estamos numa batalha espiritual, é somente se estamos tendo intensa intimidade com Deus todos os dias, através da oração, através da meditação da palavra, através de conhecer as ferramentas que Ele nos propôs para tomarmos posse através da palavra. Então, quanto mais próximos de Deus, mais sensíveis ao mundo espiritual nós estaremos, né? Porque quanto mais próximos de Deus, mas o nosso coração será um coração quebrantado e contrito, e nós estaremos renovando a nossa mente dia após dia. Mas quanto mais longe de Deus, mais a nossa carne estará aflorada, mas os nossos sentidos estarão bem menos aguçados, a ponto de nós não detectarmos se isso está sendo está sendo um ataque maligno, se isso está sendo apenas um sentimento carnal, né? Porque nós devemos colocar um ponto aqui também, que nem tudo é demônio, nem tudo é o inimigo operando, né? E nós devemos saber discernir essas áreas de batalhas espirituais. Mas a única forma de discernirmos quando estamos ou não em uma batalha espiritual, sendo atacados ou resistidos pelo inimigo, é se estivermos em comunhão constantes com Deus. Na verdade, eu gosto de falar que comunhão é tempo, né? Normalmente a gente conhece mais as pessoas que a gente passa mais tempo.
pessoas em casa, o cônjuge, os filhos, porque a gente está dia a dia ali com ele. Então, eu falo que a intimidade com Deus é o tempo que você gasta com ele. Você gasta lendo a palavra dele, você gasta orando, você gasta meditando. Às vezes no seu dia a dia corrido, você tá ali sempre em oração falando com ele. Eu falo que é o tempo que a gente gasta no dia a dia com ele. Exatamente. E esse tempo leva ao discernimento, né? Foi dito aqui, a Sueli comentou, o Salatiel também já abriu essa brecha pra gente. O discernimento faz com que a gente passe a entender esse cenário de guerra, né? Esse cenário de batalha e se de fato é espiritual ou não. Eu quero jogar uma pergunta aqui e de repente vocês podem ter uma visão e ajudar a pensar mais sobre isso. É possível alguém se tornar um cristão e não estar, vamos dizer assim, não querer participar dessa batalha? Você falou assim, não, aceitei Jesus, tá ótimo, né? Eu não quero batalha, não quero guerra com ninguém, vou ficar no meu cantinho de boa. É possível isso? Tem como? É aquilo que... Vamos imaginar o cenário, né? Você se alistou para participar do exército. Quando temos 18 anos, um da família é levado, você se alistou para entrar neste exército. A partir do momento que você se alista para estar naquele exército, você está dizendo exatamente o seguinte: olha, nós somos brasileiros, né? Moramos no Brasil, né? O país do futebol. Você está dizendo para o Brasil: se o Brasil entrar em guerra, eu que me alistei, estou me alistando porque eu estou propício a lutar pelo meu país, certo? Então, quando uma pessoa se torna cristã, aceita a Cristo, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela aceitou a Cristo e que no momento de guerra ela estará propícia a enfrentar aquela guerra, a enfrentar aquela batalha, né? Seria muito bom, eu seria um dos primeiros, eu digo que eu seria um dos primeiros. Seria muito bom, eu estou aceitando a Cristo, chegar até Deus e dizer: Deus, eu estou te aceitando como seu meu único e suficiente Salvador, mas olha, eu não quero participar das guerras que todos enfrentam. Não sei por que eu pergunto, porque assim, querendo ou não, você citou aqui um exemplo, acho que mais claro impossível, né? De se alistar ao exército. Mas a gente também tem a possibilidade de chegar lá no balcão do exército, né? E falar assim, olha, eu não quero servir, né? Tô no meu país, desfrutando das benesses do meu país, mas eu não quero lutar. Eu quero desfrutar, mas não lutar. E que eu penso assim, a batalha espiritual, a gente disse aqui, é um campo invisível. Ninguém tá vendo, né? E claro, a gente ressaltou aqui que ao aceitar Jesus como Salvador, a gente automaticamente tá na guerra. Mas não tá na guerra todo mundo, mesmo aqueles que não aceitaram? Então, eu penso assim. Me coloco no lugar do inimigo, né? Nesse exato momento eu vou me colocar no lugar do inimigo, né? É muito interessante porque tem um livro que se chama A Carta do Diabo, né? Quem estiver ouvindo esse podcast, eu aconselho muito esse livro, porque veja bem, vamos fazer distinções aqui então, né? Daqueles que aceitaram a Cristo e daqueles que não aceitaram a Cristo, né? Você está se dizendo no geral, todos que estão vivendo neste mundo, todos que estão vivendo nesse mesmo sistema, porque o cristão é aquele que vai contra o sistema. Ele sabe que existe o sistema, mas ele vai contra o sistema que quer corromper todos os dias. Mas então, falando em geral, a pergunta que eu faço, me colocando, né, ao lugar do inimigo há uma resistência ao mundo espiritual e há uma resistência. Em Atos dos Apóstolos, diz que
Paulo, quando ele quis ir para um lugar, Deus, o Espírito Santo, não o permitiu e o resistiu para não ir àquele lugar. Então houve uma resistência da parte de Deus. Mas também o mesmo livro diz que Paulo, quando quis ir tal cidade, Satanás resistiu ao apóstolo Paulo e não deixou que o apóstolo Paulo pregasse naquela cidade. Então há uma resistência. Então, o que eu digo, né, ao meu pensamento, ao meu ver é: contra quem o inimigo irá resistir? Contra quem o inimigo irá atacar? Contra a igreja que vai contra o sistema, né? Querendo destruir os seus maus princípios a qual ele colocou nesta terra, porque a Bíblia diz que o mundo é do maligno, né? O mundo já é do maligno. Então, ao meu ver, com quem mais o inimigo vai se preocupar? Com aqueles que vão contra as estratégias dele neste mundo, ou contra aqueles que estão vivendo sob o domínio e as estratégias que ele impõe sobre o povo? Porque o que eu penso assim, aqueles que são de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo e que reconhecem Cristo e que vivem as suas batalhas e que vão contra o sistema, esses é o que incomoda o inferno, esses são os que incomodam o inimigo. E aqueles que não aceitaram a Cristo, eu acredito que não estão sobre esta batalha porque são escravos. São escravos do inimigo. O inimigo não vai se importar com os escravos. O inimigo vai se incomodar com a igreja que está para libertar os escravos do cativeiro. Se estiver tudo tranquilo, né? Não tá do lado certo da batalha, né? Não tá do lado certo da batalha. É sobre isso. Eu acho que tem duas opções pro cristão nessa perspectiva. A primeira é você entrar pra guerra, se colocar a armadura de Deus e enfrentar. A outra é você se ir pro cantinho e falar, não quero, não é pra mim, e ficar te levando bordoado. Porque o diabo, ele não vai te respeitar, falar, esse aqui não quer lutar, peraí que eu vou pro próximo. Não, ele vai em cima de você, só que você não vai estar com a armadura de Deus. Em alguns casos vai ser até pior, né? Se a pessoa decidir que não quer fazer nada, ela vai talvez até sucumbir a algo que talvez ela não aguente, né? A gente comentou aqui que situações de batalha espiritual envolvem realidades metafísicas, são aquilo que a gente não enxerga, são influências demoníacas, mas você mesmo citou, Salatiel, que existem batalhas que são em campos mais humanos, né? A própria luta contra o sistema, e esse sistema não quer dizer que é uma pessoa que está controlando tudo, mas é uma série de ordenanças, leis, às vezes ideias, ideologias que vão contra a fé, né, cristã, de uma forma mais sociológica, né? Mas também tem a questão da batalha da mente. Explica melhor essa questão da batalha da mente e que ferramentas o inimigo usa nesse sentido. Batalha na mente, quando falamos em batalha espiritual, ótima pergunta mesmo. E que pergunta difícil. Mas, com o meu pequeno entendimento, quando o apóstolo Paulo ele diz, coloquem o capacete da salvação, né? Então, o que o apóstolo Paulo ele diz quando ele começa a dizer sobre as armaduras? Se ele fala das armaduras, é muito interessante a forma que ele escreve. Ele escreve como a forma de um soldado, né? Um soldado se equipando para a batalha, né? E é muito interessante que quando ele escreve essa carta e ele escreve estas coisas, ele está escrevendo para aqueles que são considerados os pequenos na fé, né? Então ele está dizendo, olha, o cristianismo não é um mar de rosas, né? Todas as rosas têm os seus espinhos, não é mesmo? Então ele está dizendo, não é aquele emocionalismo
aceitei a Cristo e agora tudo vai bem, as portas vão se abrir e as janelas do céu serão abertas sobre mim, né? É o próprio Cristo disse, né? Bem-aventurado quando vos perseguirem em meu nome. Ou seja, vocês estarão felizes quando acontecer isso. Exato, e ele já estava dizendo, abre aspas bem grande, né? Vocês serão perseguidos pelo meu nome, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz para colocar o capacete, né, para se equipar, é porque o cristianismo é guerra, né? Ele estava dizendo, olha, vocês estão em guerra agora, mas para vocês vencerem esta guerra, existem essas ferramentas. Então ele diz, coloquem o capacete da salvação. E se ele diz coloque o capacete, ele está dizendo, é porque o inimigo ele vai atacar a sua mente, né? O inimigo controlando a nossa mente, ele controla todo o nosso corpo. Porque é muito interessante isso, porque a ciência ela explica o seguinte: antes mesmo de você querer mexer o dedo mindinho do seu pé, você já manda uma transmissão para a sua mente entende aquela transmissão e transmite o sentido para o seu pé até chegar no dedo mindinho para você mexer o dedo. Então acontece algo muito antes de você mexer um dedo mindinho sequer do seu corpo. A sua mente transmite o que vai acontecer. Então a batalha na mente é uma das maiores e piores batalhas do cristão. É uma batalha séria, é uma batalha de opressão maligna, é uma batalha aonde muitos novos cristãos não conseguem enxergar o seu propósito. É aquela batalha aonde o inimigo te coloca setas, dardos inflamados, né? Lança dardos inflamados à sua mente. É onde ele sopra na sua mente que você não é digno, que se você errou, você não é digno mais de se aproximar em Deus em oração, porque sendo que quanto mais a gente peca, quanto mais a gente erra, isso não é abrindo um aspa que a gente tem que viver em pecado, que a gente tem que viver tropeçando, não, mas é aquilo que ele coloca em nossa mente: quanto mais a gente erra, menos digno a gente é de se aproximar de Deus. Mas a verdade é que quanto mais a gente erra, quanto mais a gente tropeça, mais a gente depende da misericórdia de Deus. Mais a gente tem que se achegar a Deus em oração. Então existe uma batalha na mente. A palavra de Deus fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então assim, existe uma batalha na mente. A batalha na mente é aquela coisa. O inimigo, ele consegue mexer em nossos sentimentos, né? O inimigo consegue deixar muitas pessoas em depressão. O inimigo consegue deixar muitas pessoas paralisadas no medo. Mas como ele faz isso? Acertando a mente. Porque se o inimigo acerta a nossa mente, que não está renovada dia após dia com a palavra de Deus, ele consegue controlar todo o nosso corpo. Então, como vencer a batalha na mente? Renovando a nossa mente todos os dias através da palavra de Deus. E o que é renovar a mente? É tomar posse como filhos daquilo que o Pai nos entregou, todas as promessas que Ele nos deu. Então, quando o inimigo assoprar na nossa mente que nós não que nós não pode, que nós não faz, que nós não consegue, a gente tem a palavra de Deus infiltrada na nossa mente e nós conseguimos discernir quando é o inimigo falando na nossa mente e quando é a palavra de Deus. Nós temos a palavra para confrontar, porque prova disso é quando Jesus estava 40 dias de jejum e oração no monte, no lugar deserto, né? Ele não venceu o inimigo impondo as mãos, ele não venceu o inimigo expulsando, ele venceu o inimigo pela palavra. Você imagina como seria essa batalha, né? Jesus Cristo lá, tirando o demônio no tapa, né? E ele tinha poder para isso, né? Obviamente, né? Eu até comentar aqui, a gente muitas vezes conversa de uma forma a usar alguns termos que são simples pra gente entender, porque a gente já tá, às vezes, há algum tempo na igreja, né? A gente já tem aquele linguajar já
contaminado, né? Crentez. O crentez. A gente fala, por exemplo, aqui você citou que o inimigo ele usa dardos, usa setas, né? Usa essas ferramentas contra a mente da pessoa. Talvez um leigo que nunca ouviu falar da palavra, pode ser que exista essa pessoa, né? Nunca sequer tem um contato com a Bíblia, nunca leu, ou, né, uma pessoa tão desligada assim das coisas do mundo que a imagem que vem na cabeça dele é um demoninho jogando, né, umas flechinhas na cabeça da pessoa, né? Mas eu ia perguntar isso, você já foi respondendo logo de cara, que é fantástico, né? Esses dardos, essas flechas não são de fato algo que vai sendo jogado contra a cabeça de alguém, né? Mas são influências que o inimigo vai sugestões, ele vai oferecendo ali, né? Contaminando às vezes o seu dia a dia, a sua visão, contaminando a sua audição, né? Aquilo vai, querendo ou não, se diluindo na sua existência, né? Naquilo que você vai praticando no dia a dia. Seria mais ou menos isso, né? Eu falo que o inimigo é tão sujo que ele vai lançando isso pra você em primeira pessoa. Ele nunca fala, você faz isso, você é aquilo. Ele fala, não, eu sou isso. Porque quando você escuta, você acha que é você mesmo que tá pensando. Ele sempre usa a primeira pessoa. Aí você nunca sabe, você fala, meu Deus, e agora? Eu sou isso. Eu não, né? Deus não me ama. Tipo assim, Deus não te ama. Ele não fala isso, ele fala, Deus não me ama. Porque parece que é você que tá pensando isso. Exatamente isso. É muito interessante, porque falando em batalha espiritual, uma pergunta que o Espírito Santo me fez recorrer agora, e é uma questão que muitos não sabem o porquê, né? Muitos têm dúvidas, e a questão é por que o inimigo nos odeia, né? É uma questão importantíssima a se relatar aqui. Acho que é o ponto central para entender a batalha. É o ponto central, porque é aquela coisa, poxa vida, eu estou sofrendo uma resistência, né? Eu estou sofrendo uma resistência, mas assim, por que eu estou sofrendo tal resistência, ou aquela questão, por que o inimigo, né, me odeia tanto para querer me matar, para querer me atingir nas áreas da minha vida? É muito interessante, porque eu ouvi um pastor dizendo isso uma época, no começo da minha conversão, uns 7 anos atrás, e foi sensacional. Ele dizia assim, olha, o inimigo, ele já perdeu. Ele não vai perder. Ele já perdeu. E quando ele perdeu? Na cruz do Calvário. Né? Temos que deixar isso bem claro. Ele não vai perder, porque tem muita gente que confunde, né, o que Cristo fez e a carta do Apocalipse, né, o fim dos tempos. Diz, não, o inimigo vai perder em Apocalipse e tal. Não, ele já perdeu, ele já é derrotado, Cristo já o venceu na cruz do Calvário. Só que ele diz da seguinte maneira, o inimigo, ele recebe o perdão? Não. E qual é a razão que o inimigo nos odeia tanto? Porque nós pecamos tanto, nós falhamos tanto, nós erramos tanto, e a gente se arrepende e vai em oração, pedimos perdão e somos aceitos ainda como filhos, né? Porque Deus, quando Ele olha para nós, olha só, o que o inimigo nos lança quando erramos, quando pecamos? O nosso pecado. O inimigo, ele nos chama pelo nosso pecado, né? O inimigo te chama de adúltero, o inimigo te chama de mentiroso, né? O inimigo, ele te chama pelo teu pecado. Mas eu acho lindo nas cartas, né? Nos evangelhos, que quando um leproso, um adúltero, né? Um fornicador, né? Um mentiroso, alguém ia até Jesus, Jesus nunca chamava a pessoa pelo pecado. Jesus sempre chamava a pessoa por filho, por filha ou pelo nome da pessoa. Jesus te chama você pelo nome. O inimigo chama você pelo teu pecado. Cara, aproveitando aqui a deixa, né? Vocês já assistiram The Chosen, provavelmente, né? Maravilhoso. Eu vou citar aqui, se alguém quiser
buscar aí pra assistir, é uma das melhores séries, né? Tem muita liberdade poética, obviamente, né? Mas assim, como introdução para aprender sobre o evangelho, para quem às vezes tem dificuldade de ler e não tem aquela facilidade de entender, ter uma imagem e a gente consegue ver muita coisa, né? Mas no The Chosen, eu acho que se eu não me engano, se bobear, um dos primeiros episódios, tem aquele encontro com Maria Madalena. Sim, né? maravilhoso. E assim, foi um dos episódios que mais me marcou. Porque ela cita, quando criança, com o pai, um verso da Bíblia, onde diz que Deus te chama pelo nome, né? E aí ela guarda aquilo como um texto de referência para ela. Só que ao longo da vida que ela vai crescendo, ela vai lidando com o mundo caótico. Ela se joga numa vida de prostituição, né? Passa a ser uma pessoa atormentada pelos demônios. Então aquela série vai mostrando esse lado dela, né? E é um cenário assim, negro, um cenário de opressão, né? Chega ao ponto que na série vai mostrar que ela tá querendo se matar para dar o fim desse sofrimento. E ela intenta, ela vai, não consegue, mas está planejando de novo. Só que numa certa situação ela se encontra com aquele que tem capacidade para mudar a vida dela. E de fato, Jesus poderia chegar: ou mulher adulta, eu tô aqui para mudar a sua vida, né? Sei lá, qualquer coisa do tipo, porque de fato era a vida dela. Ela era uma prostituta, né? Poderia ter chegado com isso e falar: não, daqui pra frente eu te mudo. Mas ele abraça ela e cita o mesmo versículo que era a referência dela. Claro, é uma liberdade poética, mas quando ela ouve aquilo, é que ela já fica em estado de, né, êxtase, né? Como assim? Ele sabe aquilo que eu guardo no meu coração. Mas não é só isso. Ele vai lá e fala: Maria Madalena, né? Eu te chamo pelo nome. Nossa, aquilo me marcou demais. E de fato pode ser que seja a vida. Algumas pessoas que estão, né, ouvindo a gente pode estar nesse mesmo cenário. O acusador aqui, ó, da orelha, né? Você não é digno, você é uma pessoa que ninguém dá valor, é uma pessoa que ninguém te quer bem. E de fato ele vai usar isso. E muitas vezes pode até ser um cenário em que a gente tá de fato. A gente cometeu o pecado, né? Foi lá e fez o que era errado, e aquilo começa a atormentar. O inimigo veio para acusar mesmo. Ele não vai usar, por mais que ele é o pai da mentira, mas muitas vezes ele vai usar que é a própria verdade para nos combater, né? Fala: olha, você fez errado, porque eu falo que não pode, você foi lá e fez, então você não é suficiente. E aí vem aquele que é suficiente e diz: olha, não é por isso que eu te reconheço, né? Eu te reconheço pelo teu nome, eu te reconheço pela sua identidade, ainda mais quando nós estamos em Cristo, que é a identidade dele, né? Mas é fantástico. Cita aí essa série aí pra quem quiser assistir, é super legal. Peguei uma deixa aqui do Salatiel. Eu conheço pessoas, você viu tanto que o inimigo é sujo mesmo. Conheço pessoas que o inimigo lança seta, que ele pecou contra o Espírito Santo. Assim, pra não ter chance de redenção, de perdão, e ele fica na cabeça: não, você não tem mais jeito, você pecou contra o Espírito Santo, você pecou. Será que não tem nada a ver, a pessoa nunca. Mas o inimigo fica lançando esse tipo de seta na cabeça. Que vale aqui abrir também a explicação para o pessoal, no que a Su comentou, é que assim, biblicamente, existe um pecado que não tem perdão. E a gente está falando de guerra espiritual, e guerra envolve essa questão, o próprio Salatiel comentou, a brecha é a desobediência, é o pecado, né? Então se a pessoa coloca no coração: puxa, pequei contra o Espírito Santo, então já tô afundado mesmo, deixa eu colocar o pé na jaca aqui e acabar com o resto, né? Exatamente. Mas acho que a gente pode definir melhor o que é esse pecar contra o Espírito Santo. Claro, existe um pecado, realmente existe um pecado que não tem perdão, né? Que realmente é o pecado contra o Espírito Santo. O que disseram sobre Jesus? Jesus, quando ele expulsava demônios, as pessoas se maravilhavam, porque as pessoas diziam assim: a autoridade que ele tem, nem os escribas e fariseus têm. A autoridade que ele prega. Eles queriam saber de onde vinham tal sabedoria. Eles não sabiam que vinham do alto.
né? Porque eles diziam, Jesus ensina, mas não ensina como os fariseus, né? Como aquela seita religiosa. Jesus ensinava com uma autoridade colossal, com uma autoridade diferente, né? E quando Jesus expulsava demônios, a Bíblia diz que os fariseus, movidos por inveja de Jesus, eles diziam, Jesus expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. E ali ele cita o nome de uns demônios, né? De um demônio chamado Beelzebul, que é considerado um principado das trevas, cujo conhecimento dele é o demônio, né? O demônio das moscas, né? Se você estudar sobre demonologia, você vai entrar profundo nessas áreas. Mas aqui nós não estamos para dar ênfase para o inimigo, nós estamos aqui para dar ênfase em Cristo. Cristo Jesus venceu e vencerá sempre, né? Então, o que acontecia? Jesus ele disse nessa passagem que um reino dividido não pode subsistir, né? Como que ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, né? Haveria uma divisão no reino, e um reino dividido não pode crescer, um reino dividido não pode ir para frente, né? Mas aqui nós podemos entrar como uma ênfase sobre um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É aderir a algo que está sendo movido por Deus, que está sendo feito por Deus, que está sendo conduzido por Deus, e falar que isso não está vindo de Deus, e falar que isso está vindo do diabo. Dá mérito a algo que é santo, a algo profano. Mas acho que também envolve uma questão aqui, não é por ignorância, né? Porque às vezes você pode... consciente. Isso. Não é por ignorância, exatamente. Às vezes a pessoa não sabe se de fato é ou não é, mas talvez pela loucura da coisa, né? Ela possa atribuir ao demônio. Exato. Mas no caso dos fariseus, o que é interessante é que eles tinham consciência de que era de Deus, de que vinha de Deus, só podia vir de Deus, não tinha outro cenário. Mas eles falaram, não, a gente não pode perder esse viés político que a gente tem, essa influência que a gente tem sobre o povo. Vamos dizer que é por causa do demônio. Que aí o pessoal larga do pé de Jesus e a gente consegue, né, se tirar proveito disso. Então, assim, é ser consciente de que há uma ação de Deus e você vai lá por uma questão de, benefício próprio, a gente pode dizer que aquilo é uma essência do diabo, né? Com certeza. E é muito interessante isso, porque é aí que a gente entra num ponto sobre discernir o que é e que não é, né? Apóstolo Paulo, ele disse, gente, eu falo muito sobre o apóstolo Paulo porque eu sou apaixonado no apóstolo Paulo. Eu sou apaixonado. A segunda pessoa que eu mais amo é o apóstolo Paulo, depois de Jesus. Porque ele é sensacional. Deixa a Jenny saber disso. Pensei nisso, tadinha da Jenny. Jenny, sinto muito, mas verdades sejam ditas. Perdeu, Jenny? Pra quem não sabe, a Jenny é a esposa de Salatiel, tá? Né? 3 anos e meio de casado já, graças a Deus. Mas vamos lá. Gente, apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, e Jesus disse isso. Antes de apóstolo Paulo confirmar, né, Jesus ele disse, olha, no meio de vocês haverá lobos disfarçados de ovelhas, né? Haverá pessoas ali que mostram ser uma coisa, só que no seu interior não é, né? Então ele disse assim, haverá falsos profetas que se levantarão, não é mesmo? E dirão, olha, Cristo está lá, Cristo está aqui, Cristo está no norte, Cristo está no sul, mas eu digo para vocês ficarem atentos que eu não estou em nenhum desses lugares, né? Haverá falsos profetas que irão se levantar. Só que ele diz o seguinte, como vocês vão discernir os falsos profetas? Não é pelo pregar bem, não é por ter dons, né? Porque dons muitos podem ter, não é mesmo? Só que ele fala, vocês reconhecerão quem é quem pelos seus frutos. E o que é o fruto? É o Espírito Santo.
É somente o Espírito Santo que pode nos trazer o fruto do Espírito Santo. E o que esses frutos moldam em nós? O caráter de Cristo, né? É o caráter que está em jogo aqui, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, que existe um dom, e é um dom específico, né, que eu convido quem tem essa coragem, essa ousadia de buscar, que é o dom do discernimento do Espírito, né? É um dom importantíssimo nesses fins dos tempos, porque Paulo disse que até os sábios, até os entendedores seriam confundidos, né, por Satanás. Então, assim, é um dom que faz você discernir os tempos, é um dom que faz você discernir o momento, é um dom que faz você discernir o tipo de batalha que você está enfrentando ou da onde está vindo. É um dom onde você pode olhar aquela pessoa e dizer: isso é da carne, isso é do espírito, isso é dos sentimentos, né? Isso provém do maligno, isso provém do Espírito Santo. Porque olha só, existem muitas doenças, mas existem espíritos que causam doença, né? Se a gente for fazer uma visita e tiver alguém enferma, às vezes ela está enferma porque há um espírito causando aquela doença. Mas também ela pode estar enferma, uma enfermidade psicomática. Ela pode estar com uma enfermidade onde há laudos médicos contestando aquela enfermidade, né? Mas a questão que não quer calar é como discernir se é algo espiritual ou se é algo natural, através do dom de discernimento do Espírito. Porque a Bíblia diz que havia uma mulher curvada há muitos anos. E quando Jesus bate o olho naquela mulher, ele vê com os olhos espirituais, com o discernimento, que aquela mulher, ela sofria de uma opressão maligna. E aquela opressão maligna o deixava enferma. E quando ele repreendeu aquele espírito de enfermidade, aquela mulher se encurvou. A sogra de Pedro estava enferma em casa e estava com febre. Jesus chegou, repreendeu aquela enfermidade, ela foi curada, né? Então, assim, como discernir isso? Somente através da oração e somente através de um dom, né? Se os dons estão lá, estão para serem buscados. Então, somente um dom faz a gente ter a certeza e a distinção dos tempos e dos tipos de opressões, né? Dos tipos de enfermidades, se provém da carnalidade, se provém de uma doença física, uma doença psicomática, ou se provém de um espírito de enfermidade se apossando daquela pessoa. É somente através do dom de discernimento de espírito. Que bom seria se todo mundo tivesse, né, esse discernimento, né? Então quer dizer que o dom de discernimento não é para saber o mal dos demônios, né? Se é o Zezebu, se é o Zé Pilintra, se é o Tranca-Rua, não é isso. É saber discernir exatamente se aquilo de fato é uma influência maligna, demoníaca, ou se pode ser uma situação, às vezes, física, humana. Exatamente. Né? E acho que talvez é extremamente necessário, porque o tanto de pessoa que talvez não seria enganada, né? O tanto de pessoas, assim, porque o discernimento de espírito, a gente pode até dizer que não é só para saber quando o negócio é ruim ou não, mas também para saber quando o negócio é bom ou não. Sim, né? sim. Às vezes, por exemplo, hoje a gente tem um crescimento aí de igrejas, né, que distorcem textos para beneficiar talvez seu líder, beneficiar talvez uma ideologia que eles têm. E cara, se você não tiver esse discernimento, se Deus não estiver contigo, te mostrando, te revelando, às vezes você vai no papo, né? E é conduzido a um caminho de morte, porque o resultado do que está sendo pregado, do que está sendo ensinado, não é uma coisa que vai trazer vida, mas a morte. O discernimento espiritual também serve para isso, né? E querendo ou não, faz parte da batalha, né? Você comentou aqui, vai ter lobos, vai ter pessoas que vão estar com pele de cordeiro, mas querendo devorar quem está na frente. Então, se a gente tem esse discernimento, a coisa pode ir para um caminho
muito melhor. Mas vamos lá. A gente já falou bastante coisa aqui a respeito, né, da batalha espiritual. A gente já meio que conceitualizou a coisa toda, né, as maneiras que o inimigo vem com a gente ali para tentar derrubar a gente. Existem ações que são humanas, ações que são, né, demoníacas. A gente já citou aqui como a gente pode tentar vencer essas batalhas. E acho que também a gente pode dizer que a gente tem que evitar extremos também, né? Nem tudo é do demônio, nem tudo também é físico. A gente tem que ter, como dito aqui, discernimento, né? Salatiel, o que a gente pode falar mais a respeito desse tema? De repente aqui vocês podem citar experiências, né, que vocês já tiveram e de repente pode ser comum de alguém que está escutando. De repente alguém está falando, beleza, mas e minha vida aqui? Eu tô num cenário, alguém pode me dar um norte, né? Como é que eu faço? Tô numa batalha e é demoníaco, o que eu faço? Tô numa batalha e é humano, o que eu faço? Vocês já passaram por isso, né? Vamos citar aqui algum exemplo prático de como a gente pode lidar com isso. É muito interessante, porque hoje em dia, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas andam muito estressadas. As pessoas andam... Reage? Acho. É que você é light. Você é light, né? Estressadas, ansiosas, né? A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela coisa. É muito interessante porque eu gosto muito de um pastor, Luciano Subirá. E ele tem um livro sobre o jejum, né? E ele tem alguns podcasts sobre o jejum. E ele fez um jejum prolongado, algumas vezes, um jejum de 40 dias. Somente na água, sem comida. E nesse tempo se exercitou, né? Mostrou que é possível, quebrando o tabu do jejum, né? Porque o jejum não é para pedir coisas a Deus, né? Porque já que estamos falando em batalhas espirituais, então devemos falar sobre oração, devemos falar um pouco sobre jejum, né? São pontes que ligam uma com a outra. E ele quebra esse tabu sobre o jejum e ele diz que e ele é um rapaz, ele fala que é um rapaz sanguíneo, colérico. Ele fala que ele é um rapaz nervoso. E durante os 40 dias de jejum, em nenhum desses dias ele perdeu a paciência. E nenhum desses dias ele ficou estressado. Então, assim, quanto mais cheios do Espírito, mais espirituais, né? Mas nada levado ao extremo, né? Não é aquela coisa, jejuei tanto que tô flutuando no ar, né? Tô andando sobre as águas igual Pedro andou, não é mesmo? Mas assim, estamos vendo num tempo onde as pessoas andam muito estressadas e ansiosas, igual como a Sueli disse aqui. E nós vivemos em um tempo onde cristãos, quando está tudo bem, tá tudo bem. Porém, quando as coisas começam a dar errados ou quando alguns ataques espirituais começam a sobrevir, ela não tem o discernimento que é um ataque espiritual e são esses tipos de pessoas que chutam o pau da barraca, né? Pequei, agora vou pecar mesmo, tropecei, agora, né? Vou tropeçar de vez mesmo, já tô aqui, caí, agora vou me lambuzar, né? Na sujeira e tal. Mas há uma falta de entendimento nessas pessoas, uma falta de profundidade em Cristo, ao ponto de não é ser atacado pelo inimigo, vou deixar ser influenciado por ele. Estamos vendo em um tempo onde as pessoas estão sendo atacadas pelo inimigo e por não discernir que estão sendo atacadas pelo inimigo, deixam-se se influenciar pelo inimigo. E aí faz realmente o que o inimigo estava tentando aquela pessoa fazer, né? Tropeça naquilo que o inimigo estava querendo que ela tropeçasse. É muito interessante porque lá em Gênesis nós vemos sobre Caim e Abel. E ali a gente vê a batalha interna de Caim, né? Porque Caim matou Abel, seu irmão.
E antes disso acontecer, né, Abel ofereceu uma oferta, Caim ofereceu outra. Caim cuidava ali da terra, né, das plantações. Abel, ele cuidava ali das ovelhas. Abel era um pastor de ovelhas, né? E é interessante porque quando Deus não aceita a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel, Deus ele fala com Caim, né? Deus ele diz, né? Porque Caim, a face dele se entristece, e ele diz: Caim, por que sua face se desfaleceu? Né? Nesse sentido, uma face desfalecida é a face de alguém que perdeu um parente, está no enterro. É uma face desfalecida, é uma face de tristeza, de angústia, né? E quando Deus fala com ele, Deus fala assim: olha, o mal está na tua porta, batendo na tua porta. Cabe a você dominá-lo. Ali é o primeiro ponto de batalha. É um dos primeiros versículos mostrando uma batalha interna. Caim estava numa batalha interna, né? O mau desejo estava batendo na sua porta. Só que Deus diz assim: olha, eu não tenho autoridade de dominar esse desejo. Eu não tenho poder de dominar esse desejo. Você que tem que dominar o seu mau desejo. Você tem. O que Deus estava dizendo para Caim? Caim, você tem que se posicionar diante dessa situação e mostrar quem está no controle. Se você está se dominando ou se você vai deixar o seu eu te dominar, né? Então ela está vivendo em um tempo onde as pessoas, por falta de conhecimento sobre as batalhas internas, estão caindo diante as opressões do inimigo. Não estão se posicionando como servos, como os filhos, né? Não estão se posicionando como herdeiros de Deus. Mas é aquilo que Oséias disse, o meu povo, Deus disse, né? Para Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E Deus ele fala assim: o meu desejo é que meu povo me conheça e prossiga me conhecendo. Mas um dia Deus ele revelou para mim isso. Eu perguntei: Deus, mas por quê? Por que o povo tem que te conhecer e prosseguir te conhecendo? Porque quanto mais o povo conhece sobre Deus, mais o povo vai se conhecer sobre si mesmo, né? Mais o povo vai ver o que está dentro de si, como é o seu eu. Então, assim, talvez vocês que estão ouvindo nesse podcast está numa batalha espiritual, está passando por um momento de batalha, não está sabendo discernir. A primeira coisa que eu digo através desse momento de pressão e de opressão é: não ceda à pressão. Não ceda à opressão. Antes de chutar o pau da barraca, vá a Deus em oração, né? A Bíblia diz: olha, o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Se o seu jugo está pesado, se o seu fardo está leve, é porque você está carregando alguma coisa que não pertence a você, né? Então, assim, se tá pesado, porque Deus não deu um jugo pesado. Há uma responsabilidade, né? Há um posicionamento a ser tomado, há um posicionamento a ser tomado. Mas o jugo de Cristo não é pesado. O fardo de Cristo não é pesado, é algo leve. Então, se tá pesado é porque você tá carregando alguma coisa que não pertence a ti, né? Então, não ceda a opressão, continue debaixo da obediência, né? Qual que é o caminho de vencer essa batalha espiritual? Se coloque debaixo da potente mão do Senhor e resista ao inimigo. E depois que você resistir ao inimigo, a palavra diz que ele, o inimigo, ele fugirá de vós, né? Então, o inimigo, ele só pode entrar através da desobediência. Se ele está entrando através da sua desobediência, então é tempo de você se posicionar e começar a obedecer. E a partir do momento que você começa a obedecer, porque a Bíblia é clara em dizer, e ela dá 3 passos, ela fala assim: se coloque debaixo da potente mão do Senhor. Se colocar debaixo da potente mão do Senhor é se colocar debaixo dos princípios dele. É se submeter a ele. Se submeter a ele. Se colocar debaixo da vontade dele, né? Aí depois ele diz: resista ao diabo. Então, o que Deus está dizendo? Olha, Pedro escreveu isso. O que Pedro está escrevendo?
se submeta a Cristo. Mas a partir do momento que você se submeter a Cristo, o inimigo, ele irá tentar te resistir. O inimigo, ele vai vir ao teu encontro, né? Porque você está em guerra. Então o inimigo, a partir do momento que você... Como entrar na guerra? A partir do momento que você começa a obedecer. Você começou a obedecer, você está no campo de guerra. A partir do momento que você entra no campo de guerra, o inimigo, ele vai vir até você. Então a Bíblia está escrito: se submeta debaixo da potente mão do Senhor. Resista ao diabo, porque ele vai tentar te oprimir. Mas qual é a solução? Ceda? Não. Continue firme, resistindo ao diabo. E resistindo ao diabo, em obediência à vontade do Senhor, ele fugirá de vós. Então, se você está em batalha espiritual, se você está vivendo uma batalha espiritual nesse exato momento, não chute o pau da barraca. Não faça o que o inimigo está te tentando fazer. Não ceda à vontade aos pratos que ele está colocando à sua frente. Resista ao inimigo e tome por posse a palavra de Deus, porque você resistindo ao inimigo, o inimigo fugirá de vós. Glória a Deus. E até em termos de, acho que, testemunho, né? Bem nessa linha que o Salatiel tá pregando aqui, né? Que é uma pregação, basicamente, né? Pregação, gente. Acho que a sua tem um testemunho bem nessa linha, né? Acho que você contou pra gente na outra oportunidade daquela presença que te oprimia e você tinha dois caminhos, ou cedia ou não. Conta pra gente um pouquinho. E o Salatiel depois também conta mais uma experiência aí marcante que de repente pode ser comum a alguém, né? E sempre é bom aprender com outras pessoas. Por experiência própria, assim, depois que eu me converti, eu tive muita batalha espiritual, mas com certeza, assim, as que mais me pegou pra mim foi as da mente. O inimigo usa traumas de infância, o inimigo usa coisas que às vezes Deus ainda está em processo de curar, porque é tudo um processo na vida da gente, né? Ele vai e usa contra. E, assim, um teto baixo, eu assim que por muito tempo ele usou contra mim foi o medo. Ele me paralisava pelo medo. Então, talvez alguém que esteja aí nos ouvindo seja assim igual eu. Às vezes não é nem... o inimigo tenta, tipo assim, ele tenta numa tentação, você resiste, aquilo não pega você, aí ele fala, tá bom. O problema dela não é a tentação, eu vou parar ela no medo. E isso aconteceu muito comigo. Por muito tempo, muitos anos. E vou contar o testemunho que o El falou. Eu tenho 2 filhas, eu sou casada, né? E por algum motivo, meu marido pegou minhas filhas e foi na minha sogra, não lembro o quê. Eu não sei se ele foi buscar alguma coisa. E eu fiquei em casa fazendo janta. E eu tava de boa, tranquila, fazendo minha jantinha, como todo dia. Dona de casa sabe do que eu tô falando. De repente eu comecei a sentir uma opressão. Começou a me dar um medo, sem motivo nenhum. E uma sensação ruim. E eu comigo mesma, né? As vozes na minha cabeça falando, nossa, como eu sou besta. Sentindo medo do nada. Isso foi logo no começo da minha conversão. E aquela opressão, aquele medo, e eu tentando falar, não é nada, de onde vem isso? Aí, em determinado momento, eu me abaixei no meu armário para pegar meu arroz que eu ia fazer. Conforme eu me abaixei, eu senti eu não sei se é mão, eu senti algo tocando em mim. Aí ali, eu paralisei. Ali eu vi que era totalmente espiritual. Eu levantei, primeira e única, graças a Deus, que eu tive essa experiência. Eu levantei clamando o sangue de Jesus, na hora. E na hora, assim, clamei o sangue de Jesus e me veio na cabeça. Eu vou ligar pro meu marido, vou pedir pra ele voltar, porque eu não posso ficar sozinha. E foi a primeira vez que eu tive certeza que o Espírito Santo tava falando comigo, porque eu senti claramente ele falando pra mim, não adianta ele, agora o seu problema ele não consegue resolver, é somente eu. E ali eu comecei a clamar. O Espírito Santo foi me dando armas e eu comecei a clamar, comecei a repreender de uma forma que eu nem sabia o que eu estava fazendo, porque foi bem no começo da conversão. Ele foi me instruindo e eu fui fazendo e aquilo foi se dissipando, glória a Deus, foi desaparecendo. E quando eu dei por mim, já estava tudo bem, estava tudo em paz, glória a Deus. E quando meu marido
voltou, que eu relatei isso, ele falou, nossa, eu devia ter me ligado. Eu tinha vindo na hora. Eu falei, não, que quem eu precisava que estivesse aqui comigo tava. E ele me ajudou nessa luta. Só, então é isso, é resistir aliado, glória a Deus. E aí, Salatiel, já teve alguma experiência estarrecedora? Rapaz, quando falamos de experiências com Deus, trabalhei um bom tempo na área de libertação, mas é muito interessante, porque existe uma guerra na mente, nos dias de hoje, uma guerra interna, né? Talvez você que está ouvindo esse podcast, né, do Gireplay, esteja passando por essas guerras internas, que a gente pode até citar a situação do apóstolo Paulo. Existem tipos de libertações, né? Quando a gente vem para Cristo, a gente vem corrompido, né? A gente vem quebrado, a gente vem cheio de eu, né? Cheio de orgulho, cheio de ego, e a gente vem com alguns vícios, né? A gente vem com algumas coisas do mundo cravadas na nossa carne, né? E existem libertações e processos de libertações, né? Talvez você que esteja nos ouvindo é um liberto. E talvez você que está nos ouvindo está em contínuo processo de libertação, né? Vamos supor, às vezes a pessoa era um viciado. Eu vou dizer sobre mim, que fiquei 7 anos no tráfico de drogas, viciado na cocaína, viciado numa maconha. Então, assim, quando eu vim para Cristo, instantaneamente Ele me libertou desses vícios. Eu não sentia mais vontade de cheirar cocaína e não sentia mais vontade de fumar maconha, né? Instantaneamente. Talvez você está em Cristo hoje e no mundo tinha algo que você não conseguia desprender. Você tentava pelas suas forças e você ficava pelas suas forças alguns dias, mas depois de alguns dias, quando você tropeçava e usava os dias que você não usou, ou se lambuzava nos dias que você não se lambuzou e mais alguns dias, né? Ia de vez mesmo assim pro fundo do poço, igual eu fui, igual eu ia. Mas agora que você está em Cristo, você percebeu que você não faz mais isso. E foi instantâneo. Então, assim, foi um processo de libertação instantânea. Só que existe um processo gradual. E o processo gradual é algo até a eternidade, né? É muito lindo porque a gente comentou no primeiro podcast que a gente fez sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, né? Não sabemos o que é esse espinho, mas a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Deus, para Deus tirar esse espinho da carne dele. E quando ele orou a 3ª vez, Deus falou para ele assim: eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Então, ele diz que ainda que esse espinho, sempre que vinha até ele, era como um mensageiro de Satanás que vinha até ele e o esbofeteava, né? E o esbofetear aqui é jogar no chão, né? Humilhar. Então, assim, era algo que Deus não tirou. E por que Deus não tirou? Para que o coração dele não viesse se ensoberbecer, para que o coração dele não viesse se orgulhar. Então aqui, todos nós temos uma fraqueza. E às vezes você está numa guerra interna, orando para Deus tirar a sua fraqueza e não te libertar de algo que te incomoda. Aquilo às vezes que você está ouvindo esse podcast, aquilo às vezes que você está orando para Deus tirar a sua fraqueza. E a resposta de Deus é: eu não vou tirar a sua fraqueza. Mas sempre que a sua fraqueza vir até você, essa fraqueza vai te fazer humilhar aos meus pés e pedir a minha ajuda. E isso vai mostrar que você é pequeno. Então é isso. Isso é sensacional. Com certeza. Isso é sensacional. Agora, eu quero entrevistar, eu quero saber o que o El pensa disso, sobre essa passagem. Isso é sensacional. Não tenho nem o que discordar, eu penso da mesma linha, né? Eu penso que Deus, sim, em algumas circunstâncias, em algumas pessoas,
talvez até na maioria, não sei, mas ele vai permitir que essas batalhas se intensifiquem na vida da pessoa. Essas constantes, né, de guerra mesmo, né, de opressão, vem até você, mas nunca para te destruir de fato. Mas é para mostrar, olha quanto você é dependente de Deus. Olha quanto você precisa de mim. Porque de fato, se a gente se acostuma com uma vida leve e solta, estatisticamente você vai perceber isso, que as pessoas deixam de buscar a Deus. Pô, tô tudo fácil na minha vida, pra que eu preciso, né? Minha vida sempre foi abençoada, por que eu quero saber de Deus? Que bênção mais Ele pode me dar, né? Tem gente que pensa dessa maneira. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, desses espinhos na carne, né? Cedidos por Deus mesmo, pra gente olhar pra dentro de nós e falar assim, não tem como, sozinho não dá, eu preciso de Deus, né? Deus, que a sua misericórdia me alcance, né? Vem aqui comigo, né? E assim a gente vai. Tem situações que Deus vai permitir, sim. Eu tenho essa mesma compreensão, né? E Deus vai nos moldando nesse processo todo, nos construindo, como você disse, até a eternidade. Até a eternidade, porque... Por que eu citei isso, gente? Porque essa foi uma das batalhas espirituais mais terríveis e pesadas que eu tive, a ponto de, nas orações, eu confrontar Deus, né? Só que eu não tinha... Era o quê? Era a falta de conhecimento, era ignorância, né? Às vezes você tá aí, é novo convertido, ou às vezes até tem anos de caminhada com Cristo, até teve experiências com Cristo, e só que a gente tem que saber a nossa fraqueza, porque o seu inimigo, ele sabe a sua fraqueza. Alguns, a fraqueza é a imoralidade sexual, alguns a fraqueza é o dinheiro, né? Alguns a fraqueza é o orgulho, outros é o ego. Alguns a fraqueza é o egoísmo, é uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesma, né? E de repente ela tá pensando tanto em si, só quer para si, só quer para si, e a forma de Deus mexer no espinho dela é mostrando que tem muitas outras pessoas dependentes muito mais que ela. Então às vezes vai mexer com ela. Então, assim, eu acredito que nem Paulo, ele diz que era como um inimigo que viesse bofetear ele, mas eu acredito que esse inimigo sempre vinha diante de Paulo quando Paulo queria crescer. Quando Paulo queria crescer, esse inimigo vinha, aparecia diante dele e esbofeteava ele, aquela fraqueza vinha diante dele, aquela tentação aparecia diante dos olhos dele, e ele, opa... Eu sou pequena. Não sou tão bom assim. Não sou tão bom, porque eu acho muito lindo. Eu assisti um podcast do pastor Hernandes Dias Lopes. Não, Hernandes Dias Lopes não. Do pastor da Nevan. Hermínio. Pastor Luiz Hermínio. E é muito lindo, gente, porque ele mostra, no podcast, ele fala, eu não sou um super-herói, eu sou eu. E tem dias que eu cancelo a minha agenda e eu falo com a minha esposa, olha, eu não vou naquela agenda porque eu tô precisando jejuar. Eu tô precisando orar. Eu tô precisando ler mais a Bíblia. É aquele autoentendimento que o velho homem tá aflorando. Gente, o velho homem tá dentro de nós. E há uma batalha espiritual que nos traz o discernimento quando o velho homem está aflorando. Eu tenho a ciência quando o velho homem está aflorando, né? Nós temos que ter a ciência quando o velho homem, quando a velha mulher está aflorando, né? E qual é os sintomas que esse velho homem ou essa velha mulher vai trazer? Qual é as evidências que ele está aflorando? Talvez no mundo você era um rapaz que falava muito palavrão, uma mulher que tinha uma boca que só a misericórdia, e de repente está acontecendo algumas situações na tua vida e você está soltando os palavreados. Opa, peraí, o velho homem está aflorando, então é tempo de jejuar. É tempo de matar essa carne. Então, o velho homem. Tempo de matar
esse velho homem. Ele não morre quando a gente se batiza. Parece que ele sabe nadar. Ele sabe nadar. É exatamente isso. Ele sabe nadar, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, né? A gente tem que ter essa convicção. Então, assim, uma das batalhas mais ferrenhas que eu tinha até entender isso era pedir para Deus tirar e me libertar de algo que era a minha tentação. Então, quando eu entendi que aquilo era a minha tentação, eu entendi que Deus iria usar essa tentação para lapidar o meu caráter dia após dia, renovar a minha mente dia após dia, né? E quando essa tentação sobreviesse sobre mim, não ceder a ela, mas ir aos pés de Cristo e clamar misericórdia. Ele não tira o desejo, né? Ele não tira o desejo, ele vai permitir que haja desejo, mas que ele vai te dar forças para superar aquilo, né? Exatamente, sobre isso. E assim, é importante ressaltar que nós precisamos abrir espaço para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Porque assim, ele não é igual o inimigo que ele vai entrar e fazer do jeito que ele quiser. O Espírito Santo, ele tá à porta e bate. A gente que tem que permitir ele entrar. Eu faço uma mentoria online com uma pastora que eu gosto muito, que ela chama Viviane Martinello. E tenho o primeiro módulo dessa mentoria chama Simplesmente Filha. Ela ensina a gente a permitir que o Espírito Santo cure as nossas raízes. É exatamente isso. Se permitir que o Espírito Santo entre, às vezes em coisas que a gente nem sabe que tem problema. Às vezes em coisas que a gente nem percebe que tá ali sangrando, machucando. E é fantástico. Então, assim, querido irmão que tá nos escutando, permita que o Espírito Santo entre e molde você, ajude você onde você não consegue sozinho. Gente do céu, como o Salatiel disse, foi por missão de Deus, né, que esse segundo episódio fosse gravado, sendo o primeiro, porque a gente teve aqui, de fato, uma amplitude do assunto, né? A gente foi para casa, comeu um pouquinho mais, aí voltou com uma mente ainda mais aberta. Eu tenho certeza que a gente aprendeu bastante. Só não tivemos aqui a participação do Retinho, chegou depois, mas Tá aqui com nós. tá aqui com nós aqui também, sendo edificado. tirando foto, gravando os vídeos, que vocês podem acompanhar, tá? No nosso Instagram, gire.play, né? Busca lá no Instagram, vocês vão conhecer um pouco de quem nós somos, do que nós fazemos, o que nós comemos, né? Então, onde vamos, é assim mais ou menos a ideia, né? Mas esse episódio foi marcante, foi prazeroso estar aqui com vocês. Eu penso que não é um assunto que se acaba, né? É um assunto que a gente coloca uma pausa aqui e a gente posteriormente vai ter uma nova oportunidade de um segundo episódio mais profundo. De repente, você assistiu até aqui, tem alguma dúvida específica, você quer perguntar algo que talvez a gente não trouxe aqui à mesa, a gente não conversou sobre, pega a área de comentários aí, coloca a sua pergunta. Se não tiver uma área de comentários, na Spotify não tem, mas joga lá no Instagram, olha, assisti o episódio, eu queria saber sobre isso, né? A gente traz o Salatiel aqui de novo, com certeza, e eles vão responder aqui as 20 perguntas que você fizer. Rapaz, só não mande pergunta difícil, Não. Mas se tiver difícil, eu me dedico, eu vou lá, eu pesquiso, eu busco e eu trago a resposta pra vocês, sim. Não, você pode perguntar pergunta difícil sim, porque no episódio passado é que ele deu sorte. No episódio passado ele até confrontou, ele desafiou os teólogos, tá? Chega aqui pra mim, mas beleza, eu ia estar mais comedido, Tô mais calmo, né? tá bem friozinho, né? Mas benção, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Salatiel, mais uma vez, Deus abençoe, dê a sua vida ricamente. A gente percebe que Deus te usa muito, né, nesse propósito, e que você seja aperfeiçoado, tá? Nesse tudo que você se propuser a fazer aí. Tenho certeza que vai, quem ouvir e assistir esse episódio aqui vai ser acrescentado, né, espiritualmente, né, e não só tem a ganhar, né? Quem assistiu até aqui. Sou mais uma vez obrigado por dividir aqui comigo esse palco, né? Maravilhoso. E
peço a vocês aí deixar uma palavrinha final para todo mundo. Bem, eu gostaria de falar de novo que permita que o Espírito Santo entre na sua vida, permita que ele sare o que precisa ser sarado, permita que ele toque naquilo que só você sabe, naquilo que só você e o Espírito Santo sabe que você ora todos os dias. Permita que ele sare, que ele cuide e que tenha certeza que você sozinho não consegue, meu irmão. Peça a ajuda do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus é Pai, né? Deus é Pai, Deus ele nos ama, Deus nos deu autoridade, é aquilo que o El disse, o mundo espiritual é amplo, né? Não somos aqui conhecedores da verdade, somos comedores de arroz e feijão, como todo mundo, não somos maiores, melhores que ninguém, a gente só tem uma vírgula de entendimento, né? Temos experiências, fomos moldados em algumas áreas para estar hoje aqui falando em batalhas espirituais, é porque vivemos grandes batalhas espirituais. Às vezes não foi aquela guerra de frente a frente com o inimigo realmente, mas batalhas espirituais terríveis internas, né? É uma batalha ao ponto de levar você ao fundo do poço de uma depressão, mas a mão do Senhor nos alcançou, nos deu graça, nos deu coragem, porque o Espírito Santo não é um espírito que nos coloca medo, é um espírito que nos dá ousadia, né? Então, somos trabalhados todos os dias, somos aperfeiçoados. E esse podcast foi maravilhoso. Agradeço muito a Su, que Deus te abençoe grandemente, ricamente o Gireplay, o El, que você continue sendo esse homem de Deus, com essa mente aberta. Eu já digo, gente, ele tem os códigos, ele tem o contato direto com o Pai, né? Homem de Deus, servo de Deus, amigo, que esse podcast venha edificar vidas, né? Que venha edificar a sua vida, você que vai ouvir esse podcast, você que vai se alimentar desse bate-papo aqui que eu tive nessa reunião, nessa mesa, e que venha abrir o seu entendimento, que venha fazer você entender que uma vez cristão, não tem como ficar de canto, não tem como ficar de lado, você já está alistado para a batalha. Então a batalha, mesmo que você não vá até ela, ela virá até você. Então, assim, o mundo espiritual, sobre batalhas espirituais, são muitos pontos que tem a se falar sobre pegar batalha que não deve pegar, se está passando por momentos difíceis de batalha espiritual, às vezes é porque você colocou a mão onde não era para ter colocado, é porque você foi numa condução onde o Espírito Santo não estava te conduzindo. Há muitas portas para se falar sobre batalha espiritual, mas com fé e convicção, que essa noite aqui vai ficar marcada, está marcada para a edificação espiritual dos santos, né? Tudo é para a edificação espiritual dos santos. Que Deus venha abençoar cada um e que vocês venham abraçar esse podcast para uma renovação de entendimento, uma renovação de mente. É isso que nós desejamos aqui, né? Amém, glória a Deus. E eu quero aqui deixar algumas sugestões, né, para o final. Não sei se vocês perceberam, a gente foi bem pop, né? Indicou livro, indicou podcast, indicou série. Eu quero aqui deixar 2 leituras para o seu ouvinte aí também acompanhar sobre esse tema. Primeira delas e a mais importante de todas, leia a Bíblia, né? Você quer uma munição para ganhar a batalha espiritual? Se muna da palavra, né? Se aproxime de Deus, entenda qual é o seu cenário e se capacite através dela. E uma outra, aí sim, se você é nerd como eu, né? Tem um quadrinho que na verdade é uma trilogia, se eu não me engano, são três quadrinhos, né? Chamado Eclesiástico. É muito legal, fala exatamente sobre isso, batalha espiritual, onde o personagem principal, ele são abertos os seus olhos espirituais, então ele passa a enxergar o mundo invisível. Muito legal. Acompanhe ela, procura aí na internet, deve ter para vender, para baixar em algum lugar. Vai ser interessante. É uma recomendação pra galera jovem, né? Que de repente é bacana. Sabe, tchau? Uma recomendação também é aproveitar esse gancho do El,
Você que quer saber sobre batalha espiritual, livro do pastor Fábio Coelho, Batalhas Espirituais. Um livro sensacional. Gente, ele não conta experiências espirituais. É um livro pautado nas 3 batalhas espirituais. Batalha espiritual interna contra você mesmo, contra a carne. Batalha espiritual contra o sistema deste mundo. E batalha espiritual contra as hostes espirituais da maldade, que são Satanás e seus demônios. Um livro exemplar também. Sensacional. Então, se você gostou de tudo que aconteceu aqui, faz aquilo lá que a gente gosta, né? Deixa um like, compartilha, se inscreva no canal para estar acompanhando sempre mais novidades. A gente se vê aí mais vezes, né? Por aqui no YouTube, no Spotify e também no Instagram, tá? Acompanha lá também. Meus amigos, obrigado a Dona Naker, que é o patrocinador, o nosso parceiro oficial aqui do canal Gireplay. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.